Aquele dia, acho que foi uma quinta-feira, ou talvez uma sexta. A minha memória, bem, os últimos anos foram uma neblina, uma espécie de turbilhão constante que me arrastou para longe de tudo o que eu conhecia. Mas as coisas que realmente importam, as que me mudaram, essas permanecem nítidas. Como o cheiro, a borracha queimada e a terra molhada naquele momento. Estava eu a puxar a Ana para perto de mim, as suas pequenas mãos agarradas à minha blusa, quando o carro preto nos barrou o caminho. O meu coração saltou, o spray de pimenta na minha mala pareceu de repente tão inútil, tão pequeno. Não houve tempo para pensar, só para reagir. A minha primeira e única prioridade sempre foi a Ana. Menina Sofia, a voz do homem era calma, demasiado calma. Ele era asiático, de meia idade, e vestia um fato caro que não combinava com o ar de rua de Bairro da Graça. As suas mãos estavam levantadas, abertas, num gesto que devia ser de paz, mas que me pareceu ameaçador. Não sou seu inimigo. Ele fez uma pausa, os olhos a desviarem-se para Ana por um instante. O meu nome é Pedro Silva. Estou aqui para avisá-la. Avisar-me? Avisar-me do quê? Mal tive tempo de formular a pergunta quando outro SUV preto, com vidros fumados, parou atrás de nós. A porta ela abriu-se e João Rebelo saiu. Foi aí que o meu mundo se partiu em 1000 pedaços. Eu não o tinha visto antes, não diretamente. Tinha apenas vislumbres na minha mente, fragmentos de conversas com a Ana. Mas ali, parado na nossa frente, ele irradiava uma autoridade fria e implacável. Os seus olhos cinzentos eram os mesmos que a Ana descrevera, intensos, fixos em mim. E foi então que eu soube que não havia como voltar atrás. Mas voltemos um pouco atrás. Como é que tínhamos chegado a este ponto? Parecia tudo tão impossível. A vida no bairro da Graça, depois do acidente, era uma dança diária com o cansaço. As minhas pernas, essas sim, tinham a sua própria memória. A dor que sentia a cada lance de escadas até o terceiro andar, após 12 horas de turno no Hospital de São José, era um lembrete constante de tudo o que mudara. 3 anos. 3 anos desde que o mundo se tinha virado do avesso, desde que um condutor bêbado tinha levado os meus pais e deixado a Ana, então com 6 anos, completamente sozinha, exceto por mim. E 3 anos desde que eu, Sofia, tinha abandonado o meu sonho de ser cirurgiã na universidade para me tornar a mãe, irmã e protetora de uma menina. O elevador do nosso prédio, esse malandro, estava avariado há meio ano. O senhorio, um homem que parecia ter esquecido o significado da palavra reparação, não dava sinais de querer consertá-lo. Mais um problema na lista interminável de coisas que eu simplesmente não podia pagar para resolver. Aos 27 anos eu era bonita, diziam. Cabelos escuros, olhos verdes, feições delicadas. Mas o espelho da casa de banho, naqueles raros momentos em que eu o encarava, mostrava-me apenas as orelhas fundas, o cansaço esculpido em cada linha do meu rosto. A minha beleza era agora uma tela para a exaustão. Trabalhava 60 horas por semana. Turnos da noite, turnos duplos, feriados, fosse o que fosse, desde que a renda estivesse paga e houvesse comida na mesa para a minha Ana. Os sonhos podiam esperar. A Ana não. Ela era a minha prioridade, o meu tudo. Entrava em casa e o cheiro a comida morna, o jantar que eu tinha preparado antes de sair de manhã, ou o que a vizinha Dona Margarida nos tinha deixado. Era um pequeno conforto. O nosso apartamento era minúsculo, sala de estar apertada, uma cozinha que mal dava para 2 pessoas, um quarto que partilhávamos. Mas era limpo, era seguro, era o nosso lar. Ana, chamava eu, a voz suave, mas com a pontinha da expectativa de a encontrar já a dormir. Sem resposta. A testa franziu-se. A Ana deveria estar a dormir àquela hora. Percorri o apartamento, verificando primeiro o quarto. Vazio. Foi então que ouvi a água a correr na casa de banho. Empurrei a porta e congelei,
A Ana estava na pia, esfregando furiosamente algo amarelo. E a água que corria pelo ralo era cor-de-rosa. Sangue. Ana! Corri para a frente, agarrando as mãos da minha irmã. O que aconteceu? Estás ferida? Os olhos da Ana arregalaram-se, apanhada, culpada. Aqueles olhos grandes, normalmente tão cheios de luz, estavam agora cheios de apreensão. Estou bem, Sofia, eu só caí no parque. Não é nada. Os meus olhos pousaram no casaco amarelo, o casaco da nossa mãe. Agora estava manchado com grandes nódoas escuras, nódoas que, por mais que a Ana esfregasse, parecia que nada as iria remover. Olhei para suas mãos. Nenhum corte, nenhuma arranhadela. O sangue não era dela. O alívio foi quase tão forte quanto a raiva crescente. Ana! Ajoelhei-me, a minha voz suave, mas firme. Diz-me a verdade. O lábio inferior da Ana tremeu. Por um momento pareceu que ela iria desabar, mas depois endireitou os ombros. Aquela determinação teimosa que eu reconhecia tão bem, que era tão dela, voltou. Ajudei alguém, disse ela baixinho. Alguém que estava ferido. Foi só isso. Eu queria insistir, queria exigir respostas, mas vi o medo nos olhos da Ana. Não era medo de ser castigada, mas medo de me preocupar, medo de ser um fardo. Aquilo partiu-me o coração. Puxei a Ana para os meus braços, apertando-a com força. Está bem, sussurrei. Está bem, não tens de me contar tudo, mas promete-me que estás bem. Promete-me. Prometo, murmurou a Ana contra o meu ombro. Mais tarde, depois de a Ana adormecer na nossa cama partilhada, eu fiquei junto à janela, a observar a chuva. O casaco amarelo estava pendurado na barra do chuveiro, ainda úmido, ainda manchado. Algo tinha acontecido naquela noite. Algo que a Ana não me estava a contar. Eu não sabia o quê, mas o medo que se enroscava no meu estômago dizia-me que a nossa vida tranquila estava prestes a mudar. Olhei para minha irmã adormecida, tão pequena, tão corajosa, tão parecida com a nossa mãe. Eu vou proteger-te, sussurrei para a escuridão. Não importa o que me custe. Nos dias seguintes, uma estranha sensação de que estávamos a ser observadas começou a instalar-se. Primeiro eram pequenas coisas. Um sedã preto parado na rua que nunca se mexia. Um homem de casaco de cabedal a fazer de conta que lia um jornal na esquina. Rostos desconhecidos na lavandaria ou no corredor do nosso prédio. O meu instinto gritava perigo. Deixei de deixar a Ana ir sozinha para a escola. Parei de a deixar brincar no pátio. Comecei a verificar as fechaduras 2, 3 vezes antes de ir para a cama. Sofia, por que é que não posso ir lá fora? Perguntou a Ana na terceira manhã, os seus olhinhos interrogativos fixos em mim. É só para ficares cá dentro por agora. Está bem, eu explico-te depois. Mas a Ana tinha 9 anos, não era estúpida. Naquela noite, enquanto eu preparava o jantar, a verdade finalmente veio ao de cima. Sofia, tenho de te contar uma coisa. Virei-me do fogão. A Ana estava sentada à mesa da cozinha, as suas pequenas mãos unidas, o rosto pálido de culpa. Na noite da tempestade, eu não caí no parque. O meu coração parou. Eu fui ao rio e estava lá um homem. Estava a afogar-se. Eu puxei-o com um ramo de árvore. A voz da Ana tremia. Ele estava muito ferido. Havia sangue por todo o lado. Usei o casaco da mãe para parar o sangramento. Afundei-me na cadeira em frente à minha irmã. Ana, quem era ele? Não sei, ele não me disse o nome dele, mas Sofia. Os olhos da Ana encheram-se de lágrimas. Ele tinha tatuagens, umas assustadoras, e parecia perigoso. A sala começou a girar. Agarrei a borda da mesa, a minha mente a acelerar. Um homem perigoso. Tatuagens, resgatado do rio no bairro da Graça. Deus, em que é que a Ana nos tinha metido?
Aquela noite não consegui dormir. Deitada na cama, ouvia cada rangido, cada passo no corredor. Às 2 da manhã, ouvi um suave arranhão vindo da janela da sala. Levantei-me da cama, o coração a bater forte. O trinco da janela tinha sido arrombado. Alguém tinha estado dentro do nosso apartamento enquanto estávamos no trabalho e na escola. As gavetas estavam ligeiramente abertas, papéis desarrumados, nada roubado, mas tudo tocado. Estávamos a ser caçadas. Liguei para a polícia. Eles vieram, tomaram notas, encolheram os ombros. Nenhum sinal de entrada forçada, disseram. Nada em falta. Provavelmente é apenas a sua imaginação. Mas eu sabia bem que não. Espera aí, preciso de parar um segundo. Toda esta situação, isto de sermos perseguidas por uns tipos sombrios por causa de um resgate na berma do rio, era completamente absurda, não era? Quero dizer, na minha realidade, na realidade da maioria das pessoas, salvavas alguém e a história acabava mesmo. Recebias um obrigado, talvez uma medalha por bravura, mas não, aqui era Lisboa, mas de repente sentia-me num filme de máfia americano, desses que a Ana adorava ver às escondidas. Um monstro, um criminoso, ou como o Pedro o chamou, um homem poderoso e perigoso, era salvo por uma miúda de 9 anos e, de repente, éramos as duas peças num tabuleiro de xadrez mortal. A minha cabeça não conseguia processar. O que é que se faz quando a realidade, de repente, se torna um pesadelo? Não sei. Ninguém me ensinou isto. Eu só queria que a Ana estivesse segura. Era pedir muito? Talvez sim, no mundo em que estávamos prestes a ser arrastadas. Bem, de volta à história, se é que se pode chamar a isto uma história. Na manhã seguinte, fiz uma mala para mim e para a Ana. Iríamos para a casa da minha amiga Maria. Apenas por alguns dias, até eu descobrir o que fazer. Mal chegamos à rua, o sedã preto parou à nossa frente. Empurrei a Ana para trás de mim, com a mão na mala à procura do spray de pimenta. Mas o homem que saiu não estava a atacar. Era o tal, o Pedro Silva. Avisar-me sobre o quê? A minha voz era aguda, cheia de raiva e medo. O homem que a sua irmã salvou, ele é poderoso, perigoso, e os inimigos dele viram o que a Ana fez. Os olhos do Pedro desviaram-se para a minha pequena irmã. Eles vêm atrás das duas? E foi então que João Rebelo saiu do outro carro. Alto, imponente, com uma aura que preenchia todo o espaço. Menina Sofia, disse ele com uma voz profunda que me fez arrepiar. Precisamos conversar. Posicionei-me entre a Ana e o estranho. O meu corpo um escudo, os meus dedos apertados no spray de pimenta, embora algo me dissesse que seria inútil contra este homem. Mas antes que eu pudesse falar, a Ana espreitou por trás de mim. O homem do rio! O rosto da Ana iluminou-se com reconhecimento. Está bem? Fiquei preocupada consigo. A expressão de João mudou. A máscara fria quebrou-se por um momento, revelando algo mais suave por baixo. Ele agachou-se ao nível dos olhos da Ana, a sua voz suave de uma forma que lhe parecia estranha. Sim, pequena, graças a ti, ainda estou aqui. Puxei a Ana para trás. Não fales com ele. Virei-me para João, os meus olhos verdes a arder. Não sei quem é, mas quero que se mantenha afastado da minha irmã. João levantou-se lentamente. O meu nome é João Rebelo, e receio que afastar-me já não seja uma opção. A voz era fria, cortante. O que quer para a manter viva? Ele fez um gesto para Pedro, que me entregou uma pasta. Dentro havia fotografias, fotos de vigilância do nosso prédio, da Ana a ir para a escola, minhas a entrar no hospital para o meu turno. Homens de roupa escura à espreita em segundo plano em todas as imagens. Estas são as pessoas do Vitor Matos, disse João. Máfia russa. Eles estão a observá-las há 3 dias. As minhas mãos tremeram enquanto folheava as fotos. Uma mostrava a Ana no parque, um homem com uma cicatriz na bochecha, a uns 6 metros de distância. Por quê?
sussurrei. Porque um dos homens do Vitor viu a sua irmã atirar-me do rio. Eles sabem que ela me salvou a vida e agora querem usar as duas para me apanhar. Empurrei a pasta de volta para Pedro. Então diga-lhes que não estamos envolvidas. Diga-lhes que não sabemos nada sobre o seu mundo. Eles não se importam. A voz de João era monótona. Para eles são uma alavanca. Vão levá-las, vão magoá-las e vão usá-las para me fazer render. Não precisamos da sua ajuda. O meu queixo ergueu-se. Vamos à polícia! Vamos sair da cidade! A polícia não as pode proteger. O Vitor é dono de metade do departamento. João aproximou-se, os seus olhos cinzentos perfurando os meus. Acha que pode fugir da máfia russa? Acha que o spray de pimenta vai parar homens que já mataram dezenas sem pestanejar? A minha resolução vacilou. Odiava que ele tivesse razão. Odiava a impotência que me subia pela espinha. Venham para a minha quinta, disse João. As duas. É o lugar mais seguro em Lisboa. Guardas armados, vigilância, paredes que aguentam um cerco. O Vitor não se atreverá a atacar lá. Quer que eu leve a minha irmã de 9 anos para um bastião da máfia? Quero que as duas sobrevivam. Abri a boca para recusar. Então, o tiro, seco, mortal. Pedro agiu instantaneamente, empurrando-nos para dentro do SUV. Homens do Matos, mexam-se agora! Mais um tiro. Vidro estilhaçou-se em algum lugar atrás de nós. A Ana gritou. João agarrou-me pelo braço, puxando-me para o veículo. Entra! Hesitei por um segundo, o orgulho em guerra com o terror. Depois, vi o rosto aterrorizado da Ana. Senti outra bala azunir perto e fiz a minha escolha. Mergulhei no SUV, puxando a Ana comigo. A porta bateu, os pneus guincharam e assim a vida tranquila de Sofia acabou para sempre. A caravana de SUVs pretos rasgou as ruas de Lisboa, zigue-zagueando no trânsito a velocidades perigosas. Agarrei a Ana com força contra o meu peito, o meu coração a bater tão forte que o sentia na garganta. A raiva e o medo combatiam dentro de mim. Raiva deste homem que nos tinha arrastado para o seu mundo violento. Medo das balas que acabavam de passar perto da cabeça da minha irmã. A Ana, no entanto, pareceu recuperar do choque com uma rapidez notável. Torceu-se nos meus braços para olhar para João, que estava sentado à nossa frente no banco de couro. Onde vive, mister? Perguntou ela. É longe? Tem animais de estimação? Sempre quis ter um cão, mas o nosso apartamento não permite. João pestanejou. No seu mundo, as pessoas não lhe faziam perguntas casuais. Elas reportavam, obedeciam, imploravam. Vivo fora da cidade, conseguiu dizer. E não, sem animais de estimação. Que pena, a Ana inclinou a cabeça. Casas grandes deviam ter cães, senão são demasiado silenciosas. Apertei o meu aperto. Ana, para de falar com ele. Mas Sofia, ele parece simpático. Ele disse obrigado quando o ajudei. Simpático. João Rebelo, o lobo de Lisboa, acabara de ser chamado simpático por uma miúda de 9 anos. Pedro, sentado no banco da frente, tossiu para esconder o que poderia ter sido um riso. 20 minutos depois, o SUV passou por um portão de ferro enorme. Câmaras de segurança rastreavam o nosso movimento. Guardas armados patrulhavam o perímetro. A Ana encostou o rosto à janela. "Uau!" exclamou ela. "A sua casa é como um castelo." A Quinta da Penha erguia-se à nossa frente. 3 andares de pedra e vidro, rodeada por jardins bem cuidados que se estendiam pela escuridão, fontes, esculturas, uma entrada que podia albergar 30 carros. Por dentro, a mansão era tudo o que eu esperava e nada do que eu queria. Pisos de mármore, candelabros de cristal, obras de arte inestimáveis em todas as paredes. Bonito, sim, mas frio, vazio. Como um museu onde ninguém realmente vivia. João levou-nos para a ala leste. "Vão ficar aqui. Quarto privado, sala de estar, casa de banho, tudo o que precisam."
A minha equipa trará comida, roupas, o que for preciso. Observei o quarto, maior que todo o nosso apartamento, decorado em tons suaves de azul e creme. Uma cama king size vista para os jardins, uma jaula dourada. Virei-me para João, a minha coluna reta. Seja claro, disse eu, estamos aqui porque não temos escolha. Não porque confiamos em si, não porque queremos a sua ajuda. Entendo, a Ana não interage com ninguém dos seus negócios, nem guardas, nem associados, ninguém. Concorda? Concordo. E no momento em que esta ameaça acabar, vamos embora. Nunca mais o vemos. João acenou com a cabeça lentamente. O que quiser, menina Sofia. Sustentei o seu olhar, procurando a mentira. Não encontrando nenhuma, virei-me, guiando a Ana para a cama. Em minutos, a criança exausta estava a dormir, ainda agarrada ao seu casaco amarelo. Fiquei junto à janela, a observar os jardins escuros lá embaixo. Ouvi passos atrás de mim. Cheirei café. João apareceu ao meu lado, segurando uma chávena a fumegar. É camomila. Ajuda com o estresse. Peguei-a sem lhe agradecer. Ficamos em silêncio a observar a noite. Odeia-me, disse João baixinho. Percebo isso também. Percebe? Sim. Ele virou-se para me encarar e pela primeira vez vi algo por baixo daquele exterior frio. Algo humano. Mas protegerei a si e a sua irmã com a minha vida. É uma dívida que pretendo pagar. Analisei o seu rosto, o maxilar duro, os olhos cinzentos, as cicatrizes que agora podia ver a traçar o seu pescoço. Pela primeira vez, vi algo diferente de perigo. Não tinha certeza do que, mas aquilo incomodou-me mais do que as balas. A Ana não era criança para ficar parada, apesar das minhas instruções estritas para ficar no nosso quarto. A miúda de 9 anos tinha a curiosidade de um gato e a energia de um furacão. No segundo dia, tinha mapeado todos os corredores que podia alcançar. No terceiro dia, tinha começado a sua conquista da equipa da casa. Os guardas, coitados, não sabiam o que fazer com ela. Eram homens endurecidos, ex-soldados, ex-condenados, assassinos que tinham visto coisas que assombrariam pessoas normais para sempre. Eram treinados para lidar com ameaças, não com raparigas de tranças que perguntavam se queriam vê-la dar uma cambalhota. O Zé Grande, um segurança de 130 quilos com uma cicatriz no olho, foi o primeiro a cair. A Ana encontrou-o de guarda à porta da cozinha e perguntou-lhe se gostava de bolachas de chocolate. 20 minutos depois, estavam a fazer bolachas juntos, farinha a cobrir os braços enormes do Zé, enquanto a Ana explicava a proporção certa de pepitas de chocolate para a massa. Eu, que os observava discretamente de longe, senti um nó na garganta. Ele parecia... ele parecia um homem normal, a rir com a minha irmã. Era estranho, desconcertante. Pedro Silva aguentou mais tempo, mantinha a sua expressão severa, a sua distância profissional, a sua aura de intimidação cuidadosamente cultivada. Durou até a Ana começar a chamá-lo de tio Pedro. Não sou teu tio, disse ele secamente. Eu sei, mas parece que precisa de um nome mais simpático. Ela sorriu-lhe. Tio Pedro soa amigável. Devia tentar ser amigável às vezes. O olho de Pedro contraiu-se, mas ele não a corrigiu mais. Na terceira tarde, a Ana descobriu a biblioteca. Era uma sala enorme, com 2 andares distantes do chão ao teto, poltronas de couro, uma lareira que podia albergar um carro pequeno. A Ana parou na soleira da porta, os olhos arregalados como pratos. Posso ler aqui? Perguntou a João, que estava a analisar documentos numa secretária no canto. Por favor, prometo que serei muito quietinha. João levantou os olhos, surpreendido. Gostas de ler? Adoro. A Sofia lê-me todas as noites, mas ultimamente tem estado tão cansada. A Ana calou-se, depois os seus olhos brilharam. A mãe costumava dizer, os livros são portas mágicas. Tu abres e vais para outro lugar. Algo torceu-se no peito de João.
Lembrei-me da Ana a repetir essa frase, a mesma melodia, as mesmas palavras da nossa mãe. A Ana não sabia, mas eu vi uma sombra passar nos olhos de João. Podes ler aqui sempre que quiseres, disse ele. A Ana sorriu de orelha na orelha. Depois, como era a Ana, perguntou: O que fazes no trabalho, senhor João? A Sofia diz que não devo perguntar, mas estou curiosa. Eu dirijo negócios. Que tipo? Complicados. Gostas? Ninguém lhe tinha feito essa pergunta. Tive a certeza. Eu. É o que eu faço. A Ana acenou com a cabeça pensativa. Vive sozinho nesta casa grande. Não se sente solitário? A pergunta atingiu-o como uma bala. Às vezes, admitiu ele antes que pudesse se conter. Naquela noite, a Ana encontrou-o no seu escritório. Segurava um pedaço de papel nas mãos, ligeiramente amassado, decorado com lápis de cera. Fiz isto para si, disse ela, entregando-o. João pegou no desenho. 3 figuras estavam em frente a uma casa. Um homem alto de cabelos escuros, uma mulher com cabelos castanhos compridos e uma menina num casaco amarelo. Acima deles, em letras tremidas, a Ana tinha escrito: A minha família. Não tem família, explicou a Ana seriamente. Por isso desenhei-o na minha. Agora já não está sozinho. João olhou para o papel, a garganta fechada, os olhos a arder com algo que ele não sentia há décadas. Obrigado, Ana, sussurrou ele. Depois que ela saiu, João pendurou o desenho na parede do seu escritório. Pela primeira vez em 20 anos, a sala fria tinha cor. Eu vi-o fazer isso. Estava a passar e parei, escondida na ombreira da porta. A cena da Ana, tão pequena e inocente, a oferecer a sua família a um homem como ele. Tocou-me de uma forma inesperada. Que homem era este, afinal? Uma semana depois, na Quinta da Penha. Sempre me orgulhei de ser boa em julgar as pessoas. Anos de enfermagem ensinaram-me a ler as pessoas. A sua dor, o seu medo, as suas mentiras. Eu reconhecia homens perigosos quando os via. João Rebelo era perigoso. Isso não tinha mudado. Mas ele era também outra coisa, algo que eu não esperava. Começou com pequenas observações. Viu a ler para a Ana antes de dormir, não apressadamente, mas fazendo vozes para cada personagem. Paciente quando a Ana o interrompia com perguntas. Viu-a verificar os seus guardas durante as trocas de turno, a perguntar pelos nomes das suas famílias. A esposa do Miguel estava grávida. A filha do Zé Grande tinha acabado de começar o infantário. João conhecia-os a todos. Uma noite, encontrei uma pilha de documentos na mesa do corredor. Recibos de doação, contribuições anônimas para 3 orfanatos diferentes em Lisboa. Os valores eram impressionantes. O monstro estava a alimentar órfãos. É difícil odiar um homem que faz pão com a tua irmã e doa dinheiro para orfanatos. Muito difícil. Na 7ª noite não consegui dormir. A cama desconhecida, os sons estranhos, o medo constante. Tudo isso apertava o meu peito até eu não conseguir respirar. Saí do quarto, com cuidado para não acordar a Ana, e encontrei o meu caminho até uma varanda com vista para os jardins. Eu não estava sozinha. João estava no parapeito, um copo de uísque na mão, a olhar para as estrelas. Vestia uma camisa preta simples, mangas arregaçadas, as tatuagens nos seus antebraços visíveis à luz da lua. Não consegue dormir? Perguntou ele sem se virar. Não. Hesitei, depois aproximei-me para ficar ao seu lado. O ar noturno era fresco, transportando o perfume de rosas do jardim. Ficamos em silêncio por um longo momento. Posso perguntar-lhe uma coisa? Disse eu finalmente. Sim. Como é que se tornou isto? O que é? João deu um gole lento no uísque. Eu não escolhi esta vida. Ela escolheu-me quando eu era demasiado jovem para saber que havia outras escolhas. Fez uma pausa. Eu tinha 8 anos quando a minha mãe morreu. Sem pai, sem família. As ruas educaram-me e as ruas só ensinam uma lição.
sobrevive ou morre. Observei o seu perfil na escuridão. Arrepende-se? Arrependo-me das coisas que posso desfazer, mas o arrependimento é um luxo para pessoas com opções. Ele virou-se para me encarar. E você? Como se tornou o que é? O que sou? Uma mulher que carrega o mundo nos ombros sem reclamar? Ri baixinho, a primeira risada verdadeira em dias. Eu queria ser médica, cirurgiã. Na verdade, estava há 2 anos na faculdade quando os meus pais morreram. Olhei para as minhas mãos. Depois do acidente, a Ana precisava de alguém. Tinha apenas 6 anos. Então, abandonei os estudos, tirei a minha certificação de enfermagem e encolhi os ombros. Aqui estamos. Você desistiu dos seus sonhos por ela. É a minha irmã. Não havia escolha. João estudou o meu rosto. Esse tipo de sacrifício é a coisa mais corajosa que já vi. Levantei uma sobrancelha. Um chefe da máfia a falar de bravura. Até os lobos reconhecem a coragem. Os nossos olhos encontraram-se e prenderam-se. O ar entre nós mudou, carregado de algo que nenhum de nós nomeou. Senti o meu coração a bater mais rápido. Isto estava errado. Ele era um criminoso, um assassino, tudo o que eu deveria desprezar. Mas o meu coração já não ouvia a razão. Sabe, disse João baixinho, é a primeira mulher que me olhou nos olhos sem medo. Sustentei o seu olhar. Talvez porque eu vejo algo nos seus olhos além do perigo. O que vê? Não respondi. Não tinha certeza se conseguia, mas algo tinha mudado entre nós, e nenhum de nós podia fingir o contrário. Sexta-feira à noite, um dia antes do ataque, a Ana não conseguia dormir. Andou pelos corredores da mansão, descalça de pijama, seguindo o cheiro a algo quente e doce que vinha da cozinha. Encontrou João sozinho, de pé no balcão de mármore, as mãos cobertas de farinha. Uma tigela de massa estava em sua frente e Cinti. A cozinha, geralmente cheia de chefes profissionais, estava vazia, exceto por ele. O que está a fazer? Perguntou a Ana da soleira da porta. João olhou para cima sobressaltado. Por um momento pareceu quase envergonhado, como uma criança apanhada a fazer algo proibido. Pão, disse ele simplesmente. Posso ajudar? Ele hesitou. Então, devagar, acenou com a cabeça. A Ana subiu para um banquinho ao lado dele e João mostrou-lhe como amassar a massa. Empurra com as palmas das mãos, dobra, vira, repete. As suas mãos eram grandes e cheias de cicatrizes, mas moviam-se com uma suavidade surpreendente. A minha mãe ensinou-me isto, disse ele baixinho. Antes de ela morrer, eu tinha 7 anos. Ela dizia que o pão era o presente mais simples, apenas farinha, água e amor. A Ana olhou para ele. Lembra-se dela? De algumas coisas. Lembro-me da massa, das suas mãos, da sua voz quando cantava, do cheiro da cozinha quando ela fazia pão. Eu também me lembro da minha mãe, disse a Ana suavemente. Ela cheirava a flores e cantava sempre quando me penteava o cabelo. Trabalharam em silêncio depois disso, 2 órfãos conectados pela memória e pela perda. Eu estava à procura da Ana há 10 minutos quando ouvi risos vindos da cozinha. Parei na soleira da porta, congelada pelo que vi. A Ana estava no seu banquinho, farinha espalhada pelas suas bochechas, a rir incontrolavelmente. João estava ao seu lado, um raro sorriso no rosto, não a expressão fria e calculista que eu esperava, mas algo genuíno, algo quente. Ele tinha farinha no nariz. A Ana estava lá a apontá-la, a rir. O meu coração apertou. Este não era o monstro que eu me tinha preparado para odiar. Este era um homem a ensinar a minha irmã a fazer pão. Um homem que olhava para Ana com algo próximo da admiração, como se não conseguisse acreditar que tal inocência existisse. Mais tarde, depois de a Ana ter ido para a cama, agarrada de um pão fresco para o pequeno almoço, voltei à cozinha. João estava a limpar, as mangas arregaçadas até os cotovelos, a lavar a louça como um homem comum qualquer. É bom com ela, disse eu da soleira da porta. João não se virou. Ela facilita.
Aproximei-me, pegando num pano para secar a louça que ele me entregava. Trabalhamos em ritmo, o silêncio confortável. O acidente foi há 3 anos, disse eu de repente. Um condutor bêbado ignorou um semáforo vermelho. Os meus pais morreram instantaneamente. A Ana estava no banco de trás, inconsciente, mas viva. Fiz uma pausa. Às vezes, ainda acordo à espera de ouvir a voz da minha mãe. Depois lembro-me. João ficou em silêncio por um longo momento. Eu tinha 8 anos quando a minha mãe teve uma overdose. Sem pai, sem família. Dormi em becos até os gangues me encontrarem. Sinto muito. Não sinta. Isso fez-me o que sou. Ele virou-se para me encarar. Mas você teve uma escolha. Podia ter colocado a Ana num orfanato, prosseguido os seus sonhos. Em vez disso, desistiu de tudo. Ela é a minha irmã. Isso é o que torna tudo extraordinário. Os nossos olhos encontraram-se. O ar ficou pesado. João estendeu a mão, o polegar roçando uma mancha de farinha na minha bochecha. O seu toque era suave, demasiado suave para um assassino. Recuei, o coração a bater forte. Não posso fazer isto. Você é um... Eu sei o que sou. A sua voz era rouca. Sei que não mereço, mas não impede o meu coração. As lágrimas arderam nos meus olhos. Por que é que tudo tem de ser tão complicado? João olhou para mim, realmente olhou, como se eu fosse a única pessoa no mundo. Porque a vida nunca é simples, disse ele suavemente. Mas você e a Ana são a coisa mais simples e pura que já conheci. Sábado à noite, 8 horas da noite. Pedro arrombou o estudo de João, o rosto carrancudo. Encontramos o traidor. João levantou os olhos dos monitores de segurança. Quem? O Zé, o novo guarda. Ele andava a passar informações ao Vitor há 3 meses. O maxilar de Pedro apertou-se. Quando enviei homens para o apanhar, ele já tinha ido embora. Desapareceu há 1 hora. O peso dessas palavras assentou como chumbo no peito de João. O Zé tinha acesso a tudo. Horários de patrulha, posições de câmara, códigos de entrada, o mapa de toda a quinta, incluindo o túnel secreto. O Vitor sabe quanto? Tudo. Pedro abriu um tablet mostrando comunicações interceptadas. Eles estão a planear um ataque total esta noite. 50 homens, 3 pontos de entrada e uma equipa a ir pelo túnel para apanhar as miúdas. João levantou-se antes que Pedro terminasse de falar. Alerta vermelho. Todos os homens para posições de combate. Bloquear o perímetro. Já está. Mas, chefe, Pedro hesitou. Devíamos evacuar a Sofia e a Ana. Usar o túnel antes que os homens do Vitor cheguem lá. Não. Uma nova voz cortou a sala. Eu estava na soleira da porta, o rosto pálido, mas determinado. Tinha ouvido tudo. João atravessou a sala em 3 passadas. Precisa de sair. As 2. Agora. A Ana vai, disse eu firmemente. Eu fico. Absolutamente não. Sou enfermeira. Se os seus homens se ferirem, posso ajudar. Não vou ficar escondida num túnel enquanto pessoas morrem a proteger-nos. João agarrou-me pelos ombros, os seus olhos cinzentos a arder. Isto não é um jogo, Sofia. Estes homens vão matá-la, vão levá-la e fazer coisas piores que a morte para me atingir. Não recuei. Eu sei o que eles vão fazer. Já vi o que a violência faz aos corpos. Encarei o seu olhar. Mas não o vou deixar enfrentar isto sozinho. Por quê? A palavra rasgou-lhe a garganta. Você odeia o meu mundo. Você odeia tudo o que eu sou. Odeio o seu mundo, admiti. Mas não o odeio a si. A confissão pairou entre nós, crua e frágil. O aperto de João suavizou-se. O polegar roçou a minha bochecha. Apenas uma vez. Então fique perto do Pedro. Não saia de casa. Prometa-me. Prometo. Encontramos a Ana no seu quarto, agarrada ao casaco amarelo contra o peito.
Os seus olhos estavam arregalados, assustados, mas ela não estava a chorar. Algo de mal está a acontecer, não está? Sussurrou ela. Ajoelhei-me à sua frente, forçando um sorriso calmo. Algumas pessoas más estão a vir, mas o Senhor João e os amigos dele vão impedi-las. Precisas de te esconder por um tempinho, está bem? Na sala de segurança cá embaixo. Vem comigo. O meu coração partiu-se. Eu estarei lá em cima e virei buscar-te assim que for seguro. Prometo. A Ana olhou para João. Vai proteger a Sofia? Ele ajoelhou-se ao lado dela, a sua voz firme apesar da tempestade que se formava dentro dele. Prometo proteger as duas, e eu cumpro sempre as minhas promessas. A Ana acenou com a cabeça lentamente. Abraçou-me com força, depois surpreendeu João, envolvendo os seus pequenos braços no pescoço dele. Tenha cuidado, sussurrou ela. 2 guardas escoltaram a Ana para a sala de segurança da cave. Via desaparecer pelas escadas. O casaco amarelo agarrado como um talismã. Então os alarmes explodiram. Luzes vermelhas inundaram os corredores. Sirenes uivaram. A voz de Pedro estalou no rádio. Vários veículos a aproximarem-se. Portão leste, portão oeste, entrada principal. Estão a vir de todo o lado. João puxou a arma. Os seus olhos encontraram os meus uma última vez. Mantenha-se viva, disse ele. É uma ordem. Então ele desapareceu, mergulhando no caos, e a batalha pela Quinta da Penha começou. Às 22h15 o ataque começou. A primeira explosão rasgou o portão leste, enviando chamas para o céu noturno. Antes que o eco morresse, o tiroteio eclodiu de 3 direções. Um assalto coordenado, projetado para subjugar e aniquilar. Os homens de Vitor despejaram-se pelas brechas. 50 soldados armados com armas automáticas, granadas e um único propósito: destruir o lobo e tomar o que ele protegia. Do segundo andar, João observava o caos desenrolar-se através de monitores táticos. O seu rosto era de pedra. Os seus olhos eram de gelo. Flanco leste a recuar. Uma voz estalou no rádio. Demasiados. Mantenham a linha, comandou João. Reforços em movimento agora. Ele não se escondeu atrás dos seus homens. O lobo nunca se escondeu. Agarrou a sua arma, uma pistola personalizada que carregava há 15 anos, e moveu-se em direção às escadas. Pedro interceptou. Chefe, fiquei atrás. Deixe-nos tratar. A minha casa, a minha luta. João verificou a sua munição. Cobre a entrada principal. Eu fico com o leste. Ele desceu para o inferno. Balas estilhaçavam janelas e partiam madeira. Corpos caíam de ambos os lados. O ar encheu-se de fumo. Gritos e o cheiro acre da pólvora. João moveu-se através disso como um fantasma. Sem movimentos desperdiçados. Sem hesitação. Cada tiro encontrava o seu alvo. Ele era o lobo, na verdade. Agora um predador libertado, defendendo o seu território com precisão letal. 3 homens vieram na sua direção do jardim. Derrubou o primeiro com um tiro na cabeça, o segundo com 2 balas no peito, o terceiro levantou a arma. Mas João foi mais rápido, sempre mais rápido. Portão leste assegurado! Gritou alguém. Mas a vitória era oca. Mais atacantes continuavam a chegar. Na sala de segurança da cave, carrei a Ana com força. Os sons da batalha filtravam-se pelas paredes reforçadas. Trovão distante que abalava o chão sob os nossos pés. A Ana tremia contra o meu peito. O casaco amarelo agarrado como um salva-vidas. O senhor João está bem? Sussurrou a Ana. Ele não se vai magoar, vai. Acariciei o cabelo da minha irmã, lutando para manter a voz firme. Ele é muito forte. Está a proteger-nos. Promete? Não pude prometer. Só podia abraçar a minha irmã com mais força e rezar. Os 2 guardas designados para nos proteger estavam à porta, armas prontas. Bons homens, homens leais.
Mas eles não sabiam do túnel. Lá em cima, a voz de Pedro estalou no auricular de João. Segunda vaga repelida. Pesadas baixas do lado deles. Estamos a aguentar por um momento. Uma pontinha de esperança cintilou. Talvez sobreviveríamos a isto. Então a voz de Pedro novamente. Urgente. Chefe, o túnel! O Zé deu-lhes a localização do túnel. Uma equipa rompeu o perímetro. Estão a ir para a sala de segurança. O sangue de João gelou. Sofia, Ana, virou-se e correu. Na cave, fui eu que ouvi primeiro. Passos, não de cima, mas de trás da parede. De dentro do túnel. Os guardas também ouviram. Levantaram as armas, mas a confusão cintilava nos seus olhos. O túnel deveria ser secreto, seguro. A porta de metal explodiu para dentro. O tiroteio explodiu no pequeno espaço. Ambos os guardas caíram antes que pudessem disparar um tiro. Gritei, puxando a Ana para trás de mim, procurando desesperadamente qualquer coisa para usar como arma. A minha mão encontrou uma faca na prateleira de suprimentos de emergência. Pequena, destinada a cortar corda, inútil contra armas. Agarrei-a de qualquer maneira. 3 homens emergiram do túnel. 2 soldados a flanquearam uma figura alta com olhos mortos e uma cicatriz na garganta. Vitor sorriu. Menina Sofia, disse ele agradavelmente. O senhor Matos envia os seus cumprimentos. Posicionei-me entre Vitor e a Ana, a faca a tremer na minha mão. Aconteça o que acontecer, sussurrei para a minha irmã. Fica atrás de mim. Na sala de segurança da cave, já passava das 23 horas. Vitor Matos avançou sobre os corpos dos guardas caídos, os seus sapatos polidos deixando pegadas no sangue deles. Os seus 2 homens flanqueavam-no, armas em riste, a procurar ameaças adicionais. Não havia nenhuma, apenas uma mulher com uma faca de cozinha e uma criança num casaco amarelo. Larga a faca, disse Vitor calmamente. Só a precisamos viva. Ilesa é opcional. Não me mexi. A minha mão tremia violentamente, mas os meus pés permaneceram plantados. Atrás de mim, os pequenos dedos da Ana apertavam as costas da minha camisola. Quer a minha irmã. A minha voz saiu mais forte do que me sentia. Terá de passar por cima de mim. Vitor inclinou a cabeça quase divertido. Corajosa. Estúpida, mas corajosa. Ele levantou a pistola apontando para a minha perna. Última oportunidade. Larga a faca ou começo a remover peças. Sofia, a Ana soluçou. Por favor, Sofia. A minha mente acelerava. Sem fuga. Sem arma que importasse. Sem esperança. Então, a porta dos fundos explodiu para dentro. João Rebelo entrou como um furacão de fúria. Atingiu o primeiro soldado antes que o homem pudesse virar-se, partindo-lhe o pescoço com uma torção selvagem. O segundo soldado disparou descontroladamente, mas João já estava em movimento, diminuindo a distância com uma velocidade aterrorizante. Vitor girou, mas a mão de João agarrou o seu braço armado, puxando-o para o lado. A arma disparou para o teto. Caiu reboco. Os 2 homens chocaram um contra o outro, predador contra predador. Vitor era habilidoso, treinado em dezenas de formas de combate. Mas João lutava com algo além da habilidade. Lutava com raiva, com desespero, com uma fúria primal de um lobo a proteger a sua matilha. Trocaram golpes que teriam matado homens menores. Vitor desferiu um golpe nas costelas partidas de João. João respondeu com uma cotovelada que esmagou o nariz de Vitor. Sangue jorrou, ossos estalaram. João empurrou Vitor para trás, batendo-o contra a parede de betão. As suas mãos encontraram a garganta do russo, apertando, esmagando. Nenhum deles viu o terceiro soldado. O homem estava a fazer de morto, a sangrar de um ferimento na lateral, mas não estava morto e ainda tinha a sua arma. Levantou-a em direção às costas expostas de João. Eu vi. Não havia tempo para pensar.
Não havia tempo para calcular. O meu corpo moveu-se antes que a minha mente pudesse objetar. Atirei-me entre João e a arma. O tiro ecoou como um trovão no espaço fechado. A bala rasgou o meu ombro, fazendo-me girar. Caí, um grito de dor escapando dos meus lábios. Sofia! Rugiu João. Soltou Vitor, que escorregou pela parede a ofegar, e virou-se para o atirador. Um tiro. A cabeça do soldado foi para trás, e ele colapsou. Então João voltou-se para Vitor. O russo estava a tentar rastejar, a engasgar-se, a estender a mão para a sua arma caída. João apanhou a arma primeiro. Por ela, disse ele. Uma bala. Vitor Matos parou de se mover para sempre. Mas João não se importava com a vitória. Já estava de joelhos ao meu lado, a reunir-me nos seus braços. O sangue empapou a minha camisola, espalhando-se numa maré carmesim. Sofia, Sofia! A sua voz quebrou. Abre os olhos, olha para mim. As minhas pálpebras tremeram. O meu rosto estava pálido, demasiado pálido. Ana, sussurrei. Protege a Ana. Vou, prometo, mas tem de ficar comigo. Está a ouvir? Fique comigo. A Ana caiu de joelhos ao nosso lado, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Agarrou a minha mão, apertando com força. Não me abandones, implorou a menina. Por favor, Sofia, não me abandones. Os meus olhos encontraram os da minha irmã. Tentei sorrir. Falhei. Então os meus olhos fecharam-se e fiquei imóvel. Não. A voz de João mal era humana. Não, não, não. Ele pressionou a mão contra a ferida, sentindo o meu sangue quente contra os seus dedos. Pedro! Gritou ele para o rádio. Equipa médica, agora. Hospital de São José, 6 da manhã. João irrompeu pelas portas da urgência, parecendo a própria morte. Sangue, um pouco dele, a maioria meu, manchava a sua camisa rasgada. Sujidade e pólvora cobriam o seu rosto. Os seus olhos estavam selvagens, desesperados, procurando. Enfermeiras recuaram com medo. Seguranças estenderam a mão para os seus rádios. Então Pedro apareceu, interceptando João antes que o caos irrompesse. Por aqui, chefe, resolvi tudo. Quarto privado. Melhores médicos da cidade. Eles moveram-se por corredores estéreis que cheiravam a antisséptico e tristeza. João não via as escadas, não ouvia os sussurros. Ele via apenas a porta à frente. A porta que continha tudo. Eu estava imóvel na cama do hospital, rodeada por máquinas que apitavam e zumbiam. Tubos corriam dos meus braços. Monitores registravam o meu batimento cardíaco em ondas verdes. O meu rosto estava pálido, pacífico, demasiado pacífico, como se eu já tivesse escorregado para algum lugar onde ele não podia seguir. João afundou-se na cadeira ao lado da minha cama e pegou na minha mão. Estava fria. Sofia, a sua voz quebrou. Estou aqui. Não respondi. As máquinas mantinham o seu ritmo constante, indiferentes à sua dor. No canto, a Ana estava encolhida num pequeno sofá. O casaco amarelo embrulhava-a como uma manta. Já não estava a chorar. Não tinha mais lágrimas. Apenas olhos vazios a olhar para a forma imóvel da sua irmã. Senhor João, a sua voz era minúscula. A Sofia vai acordar? João olhou para a menina que tinha iniciado tudo aquilo, que o tinha tirado de um rio e mudado todo o seu mundo. Ele não tinha uma resposta. Pela primeira vez na sua vida, ele não tinha nada. Abriu os braços e a Ana subiu para eles, pressionando o rosto contra o peito dele. Não sei, sussurrou ele, mas vamos ficar aqui até ela acordar. 3 dias passaram. João não saiu do quarto, dormia na cadeira, comia o que Pedro trazia, tomava banho na pequena casa de banho anexa ao meu quarto. O seu império funcionava sem ele. Ele não se importava. Pedro observava da porta, testemunhando algo que nunca pensou ser possível. O lobo, o homem que tinha construído um império sobre o medo e o sangue, reduzido a uma vigília de esperança. Vulnerável,
quebrado, humano. João falava-me constantemente. Contou-me sobre a sua infância, as coisas que nunca partilhara com ninguém, sobre a receita de pão da sua mãe, sobre a primeira vez que matou um homem e como tinha vomitado depois, sobre o vazio que tinha vivido no seu peito durante 30 anos. Você preencheu-o, murmurou ele na segunda noite, segurando a minha mão contra a sua bochecha. Você e a Ana preencheram todos os lugares vazios. Na terceira noite, a exaustão finalmente o reclamou. Ele deitou a cabeça na beira da minha cama, os seus dedos ainda entrelaçados nos meus. O sono arrastou-o para o fundo, escuro e sem sonhos. 3 da manhã, algo se moveu. No início, João pensou que estava a sonhar. Um espasmo, um tremor, tão fraco que podia ter sido imaginação. Então veio novamente, mais forte, os dedos enrolando-se contra a sua palma. Os olhos de João abriram-se. A minha mão estava a mover-se. Lentamente, fracamente, mas a mover-se. As minhas pálpebras tremeram uma vez, 2 vezes, e então, impossivelmente, milagrosamente, elas abriram-se. 3h15 da manhã. O coração de João parou. Os meus olhos verdes, toldados pela confusão e pela dor, mas inequivocamente vivos, encararam-no. Pisquei lentamente, tentando focar, os meus lábios rachados a separarem-se. Você, a minha voz era mal um sussurro, rouca de dias de silêncio. Está com um aspecto terrível. Um som escapou da garganta de João, meio riso, meio soluço. Lágrimas que ele não derramava há 20 anos escorreram pelo seu rosto. Quase morreu por minha causa, conseguiu dizer. E está preocupada com o meu aspecto? Tentei sorrir. Saiu uma careta de dor, mas foi a coisa mais bonita que João alguma vez vira. Ana, inspirei. Onde está a Ana? Está bem? Ela está aqui, está segura. Estava à sua espera. Como se fosse invocada pelo seu nome, a Ana mexeu-se no sofá. Os seus olhos abriram-se, ainda pesados de exaustão. Então, viu-me acordada, viva, a olhar para ela. Sofia! A menina voou pela sala, atirando-se para a cama com força suficiente para fazer os monitores apitarem alarme. Enterrou o rosto no meu pescoço, a soluçar. Está acordada. Fiquei com tanto medo. Pensei que me ia deixar como a mãe e o pai. O meu braço bom envolveu a Ana, puxando-a para perto. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas, misturando-se com as da minha irmã. Estou aqui, sussurrei. Não vou a lado nenhum, prometo. Abraçaram-se por um longo momento. 2 irmãs que já tinham perdido tanto, agarrando-se ao que restava. Então a Ana recuou e virou-se para João. O seu pequeno rosto estava sério, mais velho que os seus 9 anos. Obrigada, disse ela solenemente. Obrigada por proteger a minha irmã. João não conseguia falar, apenas acenou com a cabeça, a garganta demasiado apertada para palavras. 1 hora depois, a Ana tinha adormecido novamente, enroscada aos meus pés como um cachorrinho. O casaco amarelo cobria-a como uma manta. Observei a minha irmã a dormir, depois virei-me para João. Ele não tinha saído da sua cadeira, não tinha soltado a minha mão. Estavas a chorar, disse eu suavemente. Ele não negou. Quase a perdi. Isso importaria mais do que qualquer outra coisa alguma vez importou em toda a minha vida. Analisei o seu rosto, a exaustão, os rastros de lágrimas, a vulnerabilidade que ele nunca tinha mostrado a ninguém. Você importa-se comigo realmente. Você e a Ana salvaram-me. O seu polegar traçou círculos na minha palma. Não apenas do rio, mas de mim mesmo, da escuridão em que vivi durante 20 anos. Ele inclinou-se para a frente, os seus olhos cinzentos intensos. Estou a deixar isso para trás, Sofia. A organização, a violência, tudo isso. Estou a entregar tudo ao Pedro. João, eu vivi nas sombras toda a minha vida. Mas você e a Ana são a sua luz, e quero ser digno dessa luz. A sua voz quebrou. Quero ser um homem de quem possa ter orgulho.
Um homem que mereça estar ao seu lado. Procurei nos seus olhos qualquer vestígio de engano. Não encontrei nenhum, apenas honestidade crua e assustadora. Está a falar a sério? Nunca estive mais a falar a sério sobre algo. O silêncio estendeu-se entre nós. Lá fora, os primeiros indícios do amanhecer pintavam o céu de rosa. Finalmente falei. Está bem. A minha voz tremeu. Podemos tentar. João levantou a minha mão aos lábios, pressionando um beijo suave nos meus dedos. Depois inclinou-se e pressionou os lábios na minha testa. Suave, reverente, como uma oração. Obrigada, sussurrou ele contra a minha pele. Por tudo. 6 meses depois, o império de João Rebelo já não existia. Ele cumpriu a sua promessa. Todas as operações ilegais desmanteladas. Cada cêntimo sujo convertido em fundações de caridade. Pedro Silva agora dirigia os negócios legítimos, imobiliário, consultoria de segurança, empresas de importação, tudo limpo, tudo legal, tudo transparente. O lobo tinha largado os dentes. Recuperei completamente. A cicatriz no meu ombro desvaneceu-se para uma fina linha prateada. Um lembrete permanente da noite em que escolhi o amor em vez da segurança. Voltei ao hospital de São José, mas agora trabalhava apenas nos turnos diurnos. Acabaram-se os turnos duplos. Acabou-se a exaustão. Tinha uma família para a qual voltar. E a Ana brilhante e corajosa, floresceu numa das melhores escolas privadas de Lisboa. Os seus professores maravilhavam-se com a sua bondade, a sua sabedoria, a sua capacidade de ver o bem em todos. Ela fazia amigos facilmente, ria frequentemente. Finalmente pôde ser criança novamente. Já não vivíamos na fortaleza. O nosso novo lar era uma casa modesta nos subúrbios, 3 quartos, um alpendre em volta, um jardim que João cultivava com dedicação surpreendente. Roseiras ladeavam o caminho. Tomates cresciam no quintal. Um baloiço estava debaixo de um velho carvalho. João aprendeu a ser comum. Levava a Ana para a escola todas as manhãs, preparava-lhe o almoço com bilhetes escritos à mão, ajudava-a com os trabalhos de casa na mesa da cozinha. Ele cozinhava o jantar a maioria das noites. A receita de pão da sua mãe tinha se tornado uma tradição semanal. Juntou-se à associação de moradores. Acenava ao carteiro. Eu observava-o a transformar-se dia após dia. Os traços duros suavizavam-se. As sombras nos seus olhos levantavam-se. O homem que outrora comandara um exército de criminosos agora discutia com uma miúda de 9 anos sobre a hora de deitar. Era, percebi, a coisa mais bonita que alguma vez tinha testemunhado. O casamento foi pequeno, íntimo, perfeito. Fizemos no nosso jardim, numa tarde de domingo na primavera. Flores de cerejeira flutuavam no ar como neve cor-de-rosa. Cadeiras dobráveis abrigavam o nosso punhado de convidados. Pedro, algumas enfermeiras do meu hospital, alguns vizinhos que se tornaram amigos. A Ana serviu como menina das flores e dama de honra e coordenadora de casamento autoproclamada. Vestia um vestido amarelo, a tonalidade exata do casaco da sua mãe, e levava as suas funções muito a sério. Eu flutuava pelo corredor num simples vestido branco, o meu cabelo escuro solto à volta dos ombros, os meus olhos verdes brilhantes de lágrimas. João esperava no altar de fato preto, parecendo mais nervoso do que alguma vez estivera a enfrentar chefes de crime rivais. Quando chegou a hora dos votos, ele falou de memória. 6 meses atrás, eu era o lobo, temido, sozinho, a viver numa escuridão tão completa que tinha esquecido como era a luz. A sua voz vacilou. Então uma menina num casaco amarelo tirou-me de um rio. Ela não viu um monstro. Ela viu uma pessoa que precisava de ajuda. E ela salvou-me. Ele olhou para a Ana, que sorriu de volta para ele, e depois para mim, a sua irmã. Esta mulher incrível, teimosa, corajosa, salvou-me novamente. Não de me afogar, mas de mim mesmo. Ele virou-se para mim pegando nas minhas mãos.
Sofia, tu deste-me uma razão para viver, uma razão para mudar, uma razão para me tornar alguém digno de estar ao teu lado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele não as escondeu. Prometo amar-vos a ti e a Ana até ao meu último suspiro. Prometo ser o homem que mereces. Prometo passar todos os dias a merecer o presente que me deste. Eu também estava lá a chorar. Apertei as suas mãos com força. Amo-te, sussurrei. Aos dois, somos uma família agora. A Ana não se conteve mais. Lançou-se entre nós, envolvendo os braços em ambos. Tenho uma irmã e um irmão agora, anunciou a todos. Tenho uma família inteira. Os convidados riram por entre as lágrimas. Pedro estava no fundo, enxugando os olhos com um lenço, fingindo que tinha alergias. Mais tarde, enquanto o sol se punha atrás da nossa pequena casa, os três sentamo-nos no baloiço do alpendre. A Ana dormitava no colo de João. O seu vestido amarelo amarrotado, a sua mão agarrada ao canto do casaco da sua mãe, agora cuidadosamente preservado numa caixa de sombra que penduraria na nossa sala de estar para sempre. Eu encostei-me ao ombro do meu marido, observando as primeiras estrelas aparecerem. Feliz? Perguntei suavemente. João olhou para a mulher ao seu lado, para a criança nos seus braços, para o lar que tinham construído juntos das cinzas da sua antiga vida. Pela primeira vez, disse ele, estou em casa. E hoje, 2 anos depois, a Ana formou-se na escola primária como oradora da turma. Subiu ao pódio com a sua beca e capelo, o seu vestido amarelo visível por baixo, e proferiu um discurso sobre pequenos heróis. A minha mãe costumava dizer que os heróis nem sempre usam capas, disse ela à plateia. Às vezes usam gabardinas amarelas. Às vezes são enfermeiras que trabalham demais. Às vezes são homens com aspecto assustador que só precisam que alguém acredite neles. Ela olhou para a primeira fila, onde João estava sentado com o braço à minha volta. Eu, que estava grávida de 7 meses do nosso primeiro filho. Aprendi que um pequeno ato de bondade pode mudar tudo. Pode salvar uma vida. Pode criar uma família. Pode transformar um lobo num pai. A plateia levantou-se em aplausos. João limpou os olhos. Apertei a sua mão. O casaco amarelo agora pendia na nossa sala de estar, emoldurado em vidro, não como uma relíquia, mas como um lembrete. Às vezes, os milagres mais extraordinários vêm das mãos mais pequenas. A nossa história, a da Ana, do João e a minha, lembra-nos de verdades que muitas vezes esquecemos. Um ato de bondade pode alterar o curso do destino. A família nem sempre é definida pelo sangue. Às vezes é forjada através do sacrifício, através da escolha, através de um amor que desafia toda a lógica. Nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para escolher a luz em vez da escuridão. Nunca é tarde demais para nos tornarmos a pessoa que sempre devíamos ter sido. E às vezes os verdadeiros heróis não usam capas ou distintivos. Às vezes usam gabardinas amarelas e têm corações demasiado grandes para os seus pequenos corpos. E o que é que tudo isto significa para o futuro? Bem, quem sabe, não é? A vida é uma teia complicada, cheia de reviravoltas e surpresas. O passado está lá, e o futuro é uma página em branco que escrevemos todos os dias. Tenho medo? Claro que sim, ainda o tenho. Mas agora tenho uma família, e isso muda tudo. Para o João, para a Ana e para mim. E isso por si só já é o meu final feliz. Ou talvez apenas o começo.